A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos de volta para mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Hoje nós vamos refletir na lição de número 5, que vai falar especificamente sobre os dons da revelação. E se revelar é trazer à tona algo que já existe, só não estava revelado ainda. As revelações vindas de Deus são como se já existissem, porque Ele é poderoso para trazer à existência aquilo que ainda não existe, como aquelas revelações que João teve na ilha de Patmos acerca do fim dos tempos, que nós estudamos no segundo trimestre. Elas se cumprirão ao pé da letra, porque Deus é poderoso. Então hoje nós vamos aprofundar nesses dons de revelação. Ele está no plural porque não se trata de um dom apenas, e nessa lição nós vamos refletir em alguns deles. O texto de referência para hoje está na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 12, versículos 1 e do 7 ao 10. Diz assim o texto: Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Esses então são os chamados dons espirituais, e deles a igreja depende para o seu crescimento espiritual enquanto estiver nesta terra. Todos eles vêm de Deus, todos eles descem do alto, né? E o Espírito Santo distribui a cada um dos membros do corpo de Cristo como ele quer e para o que for útil. A lição de hoje tem como objetivo nos mostrar que esses dons são para os dias atuais, isso é bíblico. Hoje também será pontuado o quanto esses dons são importantes para a Igreja de Cristo, e nessa lição ficará claro que esses dons são para os crentes. Jesus disse: esses sinais seguirão aos que crerem. Esses então são os objetivos a serem alcançados nessa lição. O tópico 1 começa afirmando então que esses dons de revelação são divinos, eles têm origem em Deus. Isso parece evidente, mas não é, irmãos. Por isso é importante estudar sobre os dons espirituais, né? Falamos sobre alguns equívocos de muitos cristãos com relação ao dom de línguas na lição passada, e com relação aos dons de revelação não é diferente. Muitos desconhecem que, num certo sentido, o diabo também revela. Ele traz à tona o que fizemos no passado, porque ele ouve e vê o que falamos, o que fazemos nas surdinas, tanto que ele nos acusa dia e noite diante de Deus. E ele faz isso, ele traz tudo isso à tona com o propósito de envergonhar ou enganar as pessoas. A gente tem o exemplo de quando os demônios denunciavam Jesus como Filho de Deus e Jesus os repreendiam, né? Para que não manifestassem isso, porque a locomoção de Jesus ali já era difícil, né? Devido aos sinais que ele operava, as multidões oprimiam Jesus. Temos também aquele caso daquela jovem adivinha que revelou que Paulo e Silas eram servos do Deus vivo, e da mesma forma que ele traz à tona quem é servo de Deus, às vezes ele traz à tona quem não é também. Como no caso daqueles 7 falsos profetas. Bem sei quem é Paulo, e vocês, quem vocês são? Mas com relação ao futuro, o diabo não revela nada, porque ele não é onisciente. Só Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo têm esse atributo. O máximo que o diabo faz é tentar adivinhar o futuro. E revelação, que nós vamos estudar hoje, não tem nada a ver com adivinhação. Por isso, irmãos, é bom enfatizar que os dons de revelações, tanto do que já aconteceu, como Deus revelou para Natã o pecado de Davi com Batseba, quanto o que está acontecendo atualmente, como Deus revelou para Ananias que Paulo estava orando naquele exato momento que Ananias recebia a ordem para orar em favor de Paulo. Ou o que ainda vai acontecer, como no caso do Apocalipse que comentamos, né?
Esses dons vêm do Deus onisciente. O escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 13, ele foi bem claro. Nada está em oculto aos olhos de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem havemos de tratar. E Jesus, por sua vez, afirmou que não há nada em oculto que não haja de ser revelado. Só que Deus dá os dons à sua igreja não para envergonhar o crente, como o diabo faz, mas o propósito de Deus é para o bem da igreja, a fim de que os pecados ocultos sejam descobertos e tratados, para que a igreja prevaleça diante do inimigo, porque muitas vezes o que impede o crescimento da igreja são pecados escondidos, como Deus fez com aquele pecado oculto de Acã, que está registrado no capítulo 7 de Josué, e que impedia que o povo de Deus prevalecesse contra os seus inimigos. Deus revelou a Josué, o pecado foi tirado, o pecador sofreu as devidas consequências e o povo de Deus voltou a vencer. Antes de entrar na questão dos dons de revelação, o tópico 1 inicia fazendo algumas considerações sobre a importância do estudo dos dons para o crente, entre eles os da revelação, que são concedidos pelo Espírito Santo. São manifestações na vida do crente, capacitando ele para executar com maestria os propósitos de Deus em favor do seu povo. Então, os dons é para o que for útil. São concedidos segundo a necessidade da igreja. Isso está revelado no versículo 7 desse texto de referência que lemos. É nesse sentido que Paulo também nos exorta a buscar os melhores dons. Não que haja dons piores, mas melhor no sentido de trazer crescimento a todo o corpo de Cristo. E nessa mesma linha ele diz que o dom de profecia é maior que o de línguas, porque o de línguas edifica só aquele que é dotado desse dom, a menos que haja intérprete, enquanto que o de profecia edifica toda a igreja. E sendo o dom de profecia também paralelo ao de revelação, a única diferença é que profecia diz respeito à revelação futura, enquanto que a revelação, conforme já falamos, diz respeito também ao passado e ao presente que está em oculto. Mas é nesse sentido, de edificação mútua do corpo de Cristo, que os dons de profecia e de revelação são considerados dons melhores. Esses dons de revelação também são chamados de palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espíritos. Notem que todos eles têm a ver realmente com revelação. No caso da palavra da sabedoria, Paulo inicia a lista dos dons espirituais com esse dom, porque no contexto histórico de Corinto, eles eram um povo grego, né? Dotados de muito conhecimento secular e oradores que procuravam impressionar seus ouvintes, fazendo citações de filósofos gregos e sabedoria humana nos seus discursos. Por isso que Paulo disse aos coríntios que a sua pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas no poder do Espírito Santo. Eles estavam acostumados com esses tipos de pregações filosóficas, de sabedoria carnal. Inclusive nos cursos de oratória você aprende isso também, que deve fazer citações de nomes dos grandes teólogos para rechear a pregação, para enfeitar o pavão. Mas, irmãos, a palavra de Deus não precisa de nada disso. O Espírito Santo não precisa de ajuda para convencer um pecador do seu pecado. Ele não precisa de palavras persuasivas de sabedoria humana, porque o Evangelho de Jesus, apesar de ser simples, ele é eficaz e poderoso. Mas essa sabedoria que Paulo se refere nos dons é a que vem do alto, né? E que está disponível a todo crente. Tiago diz que se alguém tem falta de sabedoria, é só pedir para Deus com fé, que a todos ele dá liberalmente, principalmente para aqueles que exercem alguma liderança na igreja para o bom andamento da obra de Deus. Esse dom é imprescindível, né? No cuidado do corpo de Cristo, para resolver problemas eclesiásticos que surgirem pelo caminho, porque é o Espírito Santo que dará a revelação do que deve ser dito diante de situações embaraçosas, como aquela que Salomão enfrentou na causa de duas mães que brigavam sobre o filho vivo. Salomão tinha a sabedoria que veio do alto e solucionou o problema. Essa sabedoria do alto é diferente da sabedoria humana, que muitas vezes vem acompanhado de vanglória, de inveja,
mentiras, seduções, malícias, né? Tudo que não presta. Você observa às vezes essas coisas em pregações de palavras de sabedoria humana. Tiago acrescenta que essa sabedoria é animal e diabólica. A sabedoria que vem do alto é pura, é pacífica, moderada, tratável, cheio de misericórdia e bons frutos, sem imparcialidade, sem hipocrisia, e altruísta também, como no caso de Salomão, que se preocupava em resolver os problemas do povo e não os dele. Um pregador ou pastor que tem essa sabedoria que vem do alto não usa o púlpito como metralhadora e o microfone como gatilho para disparar tiros de indiretas para matar o público ouvinte. Paulo disse, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, obscena, ofensiva, mas somente aquelas que tragam edificação espiritual, que dê graça aos que as ouvem. Irmãos, lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Então, o crente que usa a língua sem a sabedoria que vem do alto é como se ele estivesse armado sem ter porte de arma, despreparado. E homicídio culposo, irmãos, sem a intenção de matar, também é homicídio. E o crente vai responder pela morte espiritual daqueles que ele atingiu com suas palavras, sem essa sabedoria que vem do alto. Vamos agora para o tópico 2, que vai falar sobre a palavra da ciência como o outro dom de revelação. Como o nome já diz, ciência é estar ciente ou ter conhecimento de fatos que estão ocultos. No que diz respeito à palavra de Deus, são as revelações a serem aplicadas na vida cotidiana. Você lê a Bíblia, interpreta e aplica. A aplicação diz respeito ao dom da ciência. Sabe quando você lê várias vezes um texto bíblico e não vê algo, mas esse algo é revelado para um pregador ou para o pastor? Foi porque Deus revelou para aquele que tem o dom da palavra da ciência. Esse é apenas um dos aspectos desse dom. E aqui, irmãos, cabe uma observação importante. Esse dom também está disponível a todos. E quando diz palavra da ciência, palavra está relacionada à língua. Então, ainda que você não seja um pregador da palavra, se Deus te revelou algo, você deve abrir a boca e falar quando te derem oportunidade no culto, ou de fazer algum comentário durante a aula da EBD. Não é só o professor da EBD que tem esse dom. E o professor também precisa ouvir o que Deus revelou para um aluno. O talento não pode ficar enterrado. Esse dom não deve ser usado em benefício próprio. É necessário dividir o pão espiritual com a multidão faminta. Tem gente precisando ouvir aquilo que Deus te revelou, que Deus te deixou ciente na palavra. Esse tipo de conhecimento não se aprende numa sala de aula de teologia, como a interpretação de um texto bíblico, que é chamada de hermenêutica. A palavra da ciência, a revelação, a aplicação para a vida no dia a dia, isso brota do coração de Deus. O outro aspecto da palavra da ciência é desfazer os laços do passarinheiro a serem revelados, né? Há vários textos na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que mostra essa revelação de Deus, né? Esse dom da ciência. No Antigo Testamento, ele é manifesto naquela passagem onde o rei da Síria armava no seu quarto ciladas contra o povo de Israel e Deus revelava ao profeta Eliseu. Já no Novo Testamento, esse dom é manifestado também naquela mentira de Ananias e Safira, que o Espírito Santo revelou a Pedro, com o mesmo propósito da revelação do pecado de Acã, tudo em prol do bem-estar espiritual da igreja. Ainda que no caso de Acã e de Ananias e Safira, as consequências pelo pecado foi fatal. E são muitos textos bíblicos onde o dom da palavra da ciência é notório. Não dá nem para citar todos devido ao tempo, mas o fato é que a palavra da ciência nos faz adentrar no conhecimento de Deus. Por isso, irmãos, esse dom é de suma importância para a Igreja de Cristo. Só que é bom deixar claro também que ele não substitui o ensino sistemático da palavra de Deus. Esse dom da palavra da ciência nos capacita a irmos mais fundo, a termos uma visão mais ampla da palavra de Deus. E apesar dele ser uma capacidade de Deus, o preparo se adquire na sala de aula.
Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras, errais em não estudar a Bíblia, a teologia, e nem o poder de Deus, em não buscar o dom da palavra da ciência, esse conhecimento sobrenatural que o Senhor nos disponibiliza. Chegamos no tópico 3, que vai falar sobre outro dom de revelação, que é o discernimento de espíritos, e que também se trata de uma capacitação divina para que possamos discernir a procedência das manifestações espirituais, se elas vêm de Deus, do homem ou do diabo, conforme João nos orienta na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1. Não creais em todo espírito, mas provai se vem de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado. E esse dom também é fundamental para a Igreja de Cristo, irmãos. Há essa necessidade de discernir a procedência das manifestações espirituais, porque se não houver, o crente corre um sério risco de cometer o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Deus está usando alguém numa profecia e atribuímos ao diabo, às vezes devido ao fato de testemunharmos um escorregão do crente em algum momento passado, mas que agora ele está sendo usado por Deus. Isso aconteceu com Ananias e Safira. Pedro deu lugar para o diabo usar sua língua. Nem ele mesmo discerniu que estava sendo usado pelo diabo. Jesus repreendeu: para trás de mim, Satanás. Depois, lá na frente, o Espírito Santo é quem usa a língua de Pedro para desmascarar o pecado da mentira de Ananias e sua mulher, a Safira, que nós comentamos anteriormente. Talvez Ananias e Safira souberam da repreensão de Jesus em Pedro e achou que Pedro não tinha nada de Deus quando perguntou se Ananias e sua esposa tinham realmente vendido sua propriedade no valor que eles disseram. E eles insistiram na mentira ao Espírito Santo e morreram ali mesmo. Também o apóstolo Paulo, que expulsou um demônio daquela jovem que falamos no início, que ela clamava: esses homens que vos anunciam o Evangelho são filhos do Deus Altíssimo. Irmãos, isso tinha tudo para ser de Deus, porque Paulo realmente, ele e Silas, eram homens de Deus, e ele teve esse discernimento que essa afirmação vinha de um espírito maligno. Talvez querendo que Paulo se vangloriasse com aqueles elogios, e perceba, irmãos, que Paulo tinha um espinho na carne, justamente para que ele não se vangloriasse das visões que teve. E como o diabo conhece as nossas fraquezas por meio das nossas palavras e atitudes, ele conhecia que essa poderia, eu não estou afirmando, mas essa poderia ser a fraqueza de Paulo, onde o poder do Senhor estava se aperfeiçoando. E o diabo, sabendo disso, através daquela jovem, estaria trabalhando em cima dessa suposta fraqueza de Paulo. Então, irmãos, é necessário ter esse discernimento de espírito. Às vezes acontece muito do crente se esgoelar tentando expulsar um demônio e parece que ele não sai de jeito nenhum, ele não consegue expulsar aquele demônio porque, na verdade, aquele suposto endemoniado estava embriagado ou fingindo, tirando uma onda do crente. Porque isso acontece, irmãos. O apóstolo Paulo advertiu que nos últimos dias haveriam muitos espíritos enganadores e escarnecedores, pedindo uma cesta básica e trocando por drogas, porque se aproveita da bondade da igreja, esses tipos de coisas, né? Então é necessário ter esse discernimento espiritual, principalmente o líder da igreja, né? Ele é como um sentinela, como um vigia de Deus na igreja, porque ele protege o seu rebanho do perigo, do engano, do lobo. Teve um que queria pagar para ter o dom de orar e a pessoa receber o batismo com o Espírito Santo. E um detalhe, irmãos, essa pessoa era crente, era batizado nas águas, estava no meio daquele movimento pentecostal todo. Quem sabe ele participava da ceia também, mas ele não estava liberto do engano da magia que ele trouxe do mundo. Irmãos, qual seria a intenção dele em estar disposto a pagar para receber o dom de Deus? E Pedro, irmãos, como líder espiritual, ele teve o discernimento, ele percebeu e repreendeu no mesmo instante. É só os irmãos acompanharem nessa referência que está aí no vídeo. Só que, irmãos, nem sempre os líderes espirituais são como Pedro. Muitas vezes a falta de discernimento de espíritos está no próprio líder da igreja. Você vê muito hoje pastores, missionários orando
todos os cultos onde só tem crentes e expulsando o demônio, dando nome aos demônios, demônio do caroço, entre vários outros tipos do meio da igreja. Agora, será que toda a igreja está endemoniada? E ainda que estivesse, esse demônio não sai nunca, porque toda reunião tem que orar por libertação. E o problema maior, irmãos, é que muitos crentes às vezes estavam bem intencionados, mas se escandalizam com esse tipo de atitude e se afastam da igreja, não querem nem mais saber de igreja nenhuma. Eu fui lá na igreja para receber uma bênção, o pastor me chama lá na frente e vem expulsar demônio de mim, vem me chamar de endemoniado. Ou então a pessoa cansou de receber uma profecia sem cumprimento porque não veio do Espírito Santo, mas do espírito humano ou dos espíritos malignos para iludir o crente, irmãos. Por isso, o dom de discernimento está à disposição de toda a igreja, porque nós vivemos num mundo que jaz no maligno, e a igreja precisa buscar esse dom de discernimento de espírito para não ser enganada. Então, que possamos vigiar, irmãos, e nos revestir de toda a armadura que Deus nos tem concedido para resistirmos às astutas ciladas do diabo. Crer, buscar esses dons espirituais de revelação, a palavra da sabedoria, da ciência e o discernimento de espíritos. Amém, meus irmãos? Chegamos ao término de mais uma lição. Se for da vontade de Deus, na próxima semana estaremos retornando para dar continuidade nesse estudo sobre o relacionamento entre a Igreja e o Espírito Santo. A próxima lição é a de número 6, que vai falar sobre os dons de poder. Orem em meu favor para que Deus, em sua infinita misericórdia, continue nos abençoando também nessa lição. Deus abençoe você que nos acompanhou até aqui. Tenha uma ótima aula na EBD da sua igreja. Deixa Deus te usar e até a próxima semana, se Deus quiser.